Bom dia para quem eu ainda não cumprimentei. Convite do reverendo, eu estou aqui essa manhã com muita alegria, com muita esperança no coração de que o Senhor fale com a gente esta manhã. Semana passada, no fim de semana passado, juntando com o feriado, os jovens da nossa Igreja Nacional se reuniram em Vitória para o Encontro Nacional de Jovens Presbiterianos. E desse encontro, meus irmãos, saíram muitas ideias que me incomodaram. Me incomodaram para eu repensar a minha vida. Eu repensar o modo como eu trato a igreja, eu trato a minha fé, eu trato as minhas leituras bíblicas. E pensando nessas coisas, eu gostaria de refletir com os irmãos a partir dessa proposta que eles tiveram. O tema do evento do ENAJOP 2016 foi: desculpem o transtorno, estamos em obras. Procura-se mão de obras para a reforma de uma igreja. Esse tema da reforma ele é muito pertinente numa igreja reformada. O lema da reforma, que mais nos vem à mente muitas vezes, é: igreja reformada, sempre se reformando. Eu pergunto para os irmãos essa manhã: até que ponto nós estamos disponíveis para continuar a ser uma igreja em constante reforma? Uma igreja que se renova com o passar dos dias, com o passar dos meses, dos anos. Estamos nós realmente dispostos a levar esse lema adiante? Nós estamos há um ano, pouco mais de um ano, dos 500 anos da Reforma. Ainda faz sentido ser uma igreja reformada? Ou é apenas um lema do passado que nós deixamos escritos num livro velho e que a gente pouco exercita essa prática na nossa vida? Eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras comigo no Evangelho de João, capítulo 2. Nós leremos do versículo 18 em diante. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Diz assim as Escrituras: os judeus interpelaram-no, então dizendo: que sinais nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Amém. Senhor, Deus e Pai, nós humildemente pedimos essa manhã que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração através dessa singela mensagem, que ela, sendo boa, nova, boa semente, possa encontrar em nossos corações terreno fértil para frutificar. Fala conosco essa manhã, Deus, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. As pessoas que estavam em volta de Jesus, no momento onde ele entra em Jerusalém, ele se depara com uma rede de comércio dentro do templo. Diz o texto nos versos anteriores que ele faz um chicote e entra chicoteando, dizendo palavras que foram ditas há mais de 600 anos atrás, palavras do profeta Jeremias. E ele faz questionamentos àquelas pessoas que haviam transformado o templo num lugar de comércio. A
casa do pai dele havia sido transformada num local de comércio. E ele então expulsa aquelas pessoas. E eu me ponho a pensar em primeiro lugar, Jesus talvez fosse o único a fazer isso naquele momento, e os comerciantes poderiam ser várias pessoas, mesmo assim, eles não o agridem, eles param para ouvir por que ele está fazendo isso, por que ele está falando isso. O que faz com que ele age assim? Por que ele vai expulsar aqueles que nós chamamos de vendilhões do templo? Para isso a gente precisa pensar na existência do templo. O templo, diz as Escrituras, que Davi um dia chegou ao profeta Natã e falou: olha, eu moro numa casa feita de cedro, e a arca do Senhor habita numa tenda de cedros, com cortinas. Eu não quero que seja assim, eu vou construir, eu pus no meu coração que eu vou construir para o Senhor uma casa. E Deus então pergunta ao profeta: olha, leva essas palavras a Davi, pergunta para ele: olha, eu vivi tanto tempo assim, eu fiz tanta coisa no meio de você sem precisar de um templo, por que agora você quer fazer isso para mim? Por que você acha que eu preciso de um templo? Essas são as perguntas que se fazem. Os cientistas da religião, ao olhar a construção de um templo, ainda nos nossos dias, eles falam que o ato de se construir um templo é o ato de recriar o universo daqueles fiéis que se prestam a isso. É o ato de colocar o centro da sua vivência em um local, de centralizar a sua vida, os seus afazeres. Quando nós pensamos na nossa comunidade, se nós levamos uma vida comunitária, tudo que a gente faz parte daqui. Muitas vezes os nossos relacionamentos mais constantes da vida vão se dar nessa experiência que nós temos aqui uns com os outros. E mais anteriormente, num povo oriental, onde essas coisas eram colocadas muito mais a sérias, a vida do povo estava centrada no templo. O centro de entendimento, o centro de enxergar a vida, o centro de tudo estava no templo. E essa centralização, ela vai virar um problema com o passar dos anos, como nós vamos perceber nas palavras de Jesus, até mesmo nos profetas anteriores ao Cristo. E Jesus então chega nesse determinado momento, após ter feito todas essas coisas, lhe é perguntado: com que autoridade, com que sinal você nos dá que você pode fazer isso? Nós vimos Jeremias fazer anteriormente, mas quem é você? Por que você está fazendo isso? E a resposta do Senhor Jesus, meus irmãos, é uma: destruam o templo, e em 3 dias eu erguerei outro no lugar. As palavras de Jesus chocaram profundamente aqueles ouvintes. Ele fez uma proposta de que eles não apenas acabassem com as pedras colocadas ali, mas que eles redirecionassem o centro das suas vidas, o modo como eles enxergavam a vida, o centro da sua existência, em outro lugar. Aquele templo era de suma importância para o povo. Não ter aquele templo, colocar o templo, o centro das suas vidas, em outro lugar, era uma mudança brusca por demais. Quem é este que faz essa proposta? É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês têm vivido a vida de vocês, pensado a fé de vocês, vivido Deus Pai de um jeito que vocês precisam repensar, vocês precisam reformar a espiritualidade de vocês. E essa questão de colocada por Jesus vem até nós hoje pensando: será que nós precisamos ainda hoje reformar? E precisando, porque somos protestantes, reformados, nós temos que colocar essa questão na nossa vida prática. Será que nós temos buscado ler o mundo sempre com olhos que o Senhor quer que nós enxergamos o mundo? Ou será que nós, como aqueles, estavam presos por demais naquele centro de existência? Nós realmente queremos ser reformados? Ou esse lema está só pregado em alguma página de algum livro lá na biblioteca do Reverendo Jorge?
E eles então colocam para Jesus a seguinte questão: olha, eu não sei se você está bem na cabeça, porque você está propondo destruir algo que nós demoramos 46 anos para chegar nesse ponto. Não está pronto ainda não, mas nesse ponto que está aí, 46 anos de reforma, começado por Herodes o Grande. 46 anos. Joaquim Jeremias, um teólogo e também historiador, ele fala que foram empreendidos nesse período de Herodes aproximadamente 10 mil operários nessa construção de reparos do templo. Nesses 46 anos muitas coisas foram feitas, foram importadas cedros do Líbano para os reparos daquele templo. Eu, no meu momento onde conheci um pouco menos do que conheço, eu conheço um pouco, mas quando conheci um pouco menos ainda, eu imaginava aquele templo todo feito só de pedra. Mas Joaquim Jeremias, ele dá para a gente uma visão dizendo que havia um ouro para todo lado do templo. Os pórticos eram de ouro e prata. Havia uma ostentação enorme naquela construção. Haviam mesas de ouro maciço. Haviam presentes dados por imperadores, filhos de imperadores, para que aquele templo ficasse conforme agradasse aquelas pessoas. Haviam mármores importados. Era um templo belíssimo, segundo as palavras de Flávio José. Estava daquele jeito para eles. Era um templo belo. E eu fico pensando, será que nós, na nossa insistência em não reformularmos o nosso modo de viver, o nosso modo de enxergar a vida, a nossa dificuldade de centralizar naquele que falou: destruam esse templo porque eu vou propor outro para vocês em 3 dias. Será que a nossa dificuldade são porque nós vamos construindo na nossa vida templos suntuosos? Será que a gente fica olhando para as belas pedras que construímos na nossa vida, na nossa comunidade, para nos opor a releituras de vida? Será que nós não estamos apegados por demais quando nós somos incomodados pelo Senhor a fazer uma mudança de vida, a sermos pessoas melhores, a sermos filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, cristãos melhores, porque estamos apegados demais com aquilo que nós construímos e achamos belíssimo? 46 anos demoraram. Será que nós não estamos praticando coisas que nos afastam do Senhor há tanto tempo que a gente já não dá conta de fazer, que a gente vira e fala assim: olha, tem tanto tempo que eu sou assim, por que eu vou ser diferente? Não dá mais tempo para mudar. E o Senhor então coloca essas coisas para eles pensarem. Diz Lucas, Lucas fazendo uma leitura dessa passagem a seu modo, ele diz que Jesus estava passando pelo templo e as pessoas chegaram para ele e falaram assim: olha, está vendo? Que pedras, que construção. E Jesus falando assim, respondeu secamente: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar nada aqui, não vai sobrar nada disso. Não vai ficar nada. Muitas vezes, meus irmãos, Deus quer fazer em nós uma mudança de centro, de leitura de vida. E nós insistimos em continuar cada vez mais conservadores das coisas que até aqui nós conquistamos. Essa manhã nós falamos na Escola Bíblica Dominical sobre o perigo de nos acomodar. Quando nós nos acomodamos com o que já conquistamos, nós nos tornamos conservadores. E assim nós nos fechamos à possibilidade de ler o mundo conforme ele vem caminhando. Uma igreja desatualizada na sua espiritualidade, na sua leitura de vida, é uma leitura que vai caminhar em oposição ao contrário ao Cristo. Qual igreja você quer ser? Pergunta aos irmãos essa manhã: quais pedras você construiu na sua comunidade de fé ou na sua vida que te impedem de buscar uma reforma pessoal? As Escrituras ainda nos dizem no livro de Mateus, capítulo 26, que Jesus, ao chegar ao Sinédrio,
Muitas pessoas tentavam acusá-lo, mas ninguém conseguia encontrar nele erro algum, quando de repente se levantaram falsas testemunhas, e dizendo assim: olha, ele falou que vai destruir o templo, e vai levantar ele em 3 dias de novo. Ainda bem que o texto não precisava nem nos dizer que eram falsas testemunhas, porque o Senhor em momento nenhum nas Escrituras disse que Ele mesmo destruiria. Por que o Senhor mesmo não disse que Ele destruiria? Porque algumas reformas que nós precisamos de fazer, tanto na nossa comunidade de fé, na nossa IPU, na nossa segunda igreja, na nossa vida pessoal, somos nós mesmos quem temos que começar a destruir, a colocar para fora essas pedras bonitas, essa ostentação. Esse ato vai causar em nós desconforto. Eu pergunto para os irmãos estão prontos para ser desconfortados nas suas vidas pessoais, para que o Senhor possa levantar em nós uma reforma pessoal de nossas vidas, fazer uma transformação, para que nós possamos realmente mudar de mentalidade, conforme está proposto em Romanos 12? Será que nós estamos querendo realmente sermos transformados, adquirindo uma nova mentalidade? Ou será que nós vamos levar a nossa vida, levar a nossa igreja, levar a nossa fé de um jeito cada vez mais distante do princípio da reforma? Nós estamos hoje comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Será que a gente consegue pensar como reformular a nossa vida pessoal para poder respeitar melhor o meio ambiente? Será que a gente consegue usar cada vez menos descartáveis para poder ajudar o meio ambiente? No Dia da Família que nós presenciamos há um tempo atrás, que alguns de nós estivemos lá, foi proposto que as pessoas levassem canecas, para que cada um usando a sua caneca poupasse o meio ambiente de alguns copos descartáveis. Na nossa festa junina que se aproxima, novamente é proposto não que as pessoas levem suas canecas, mas que elas adquiram uma caneca lá por um preço simbólico, e assim poupe o meio ambiente de mais descartáveis. Será que esse desconforto pequeno você tem vontade de fazer para poder ajudar o meio ambiente? É uma coisa tão pequena. Para reformar, Deus nos convida a contemplar a vida, contemplar, enxergar a vida. Será que nós temos enxergado a vida? Nós temos olhado apenas para dentro do templo, cheio de pedras bonitas, cheio de construções? Uma verdadeira mudança vai exigir da gente um desconforto tremendo, porque o centro do nosso universo vai ter que passar para outro lugar. A gente vai ter que começar a ler a vida de outro jeito. A gente vai ter que começar a tratar o nosso próximo diferente. A gente vai ter que começar a ter relações de trabalho diferentes. Nós vamos ter que repensar o modo áspero como tratamos muitas vezes o outro. As palavras que eu digo aqui essa manhã, elas fazem primeiro efeito no meu coração, porque eu sei o quanto eu preciso de uma reforma pessoal. Será que nós realmente queremos isso? Destrua o templo, disse o Senhor, e eu levantarei outro. Essas palavras, elas, por mais que elas hoje impactem os nossos corações, por mais, como disse o texto, elas vão fazer sentido para os apóstolos, que depois da ressurreição do Senhor, eles lembraram dessas palavras, registraram elas para nós, e creram, como diz aqui as Escrituras que nós lemos. Para eles fez sentido, para outros não. Outros continuaram vivendo as suas vidas sem buscar essa reforma pessoal. Esse templo ainda continuou sendo a construir. Diz os historiadores que até o ano 64 ele ainda foi construído, ele sofreu novas reformas internas. E assim que ele foi finalizado, 6 anos depois, na grande revolta de Jerusalém, ele foi destruído pelos romanos. Não sobrou pedra sobre pedra. Os romanos fizeram um espólio, levaram todo aquele ouro, aquela prata. Lá tinha um pórtico de bronze maravilhoso, que era a única parte que não tinha ouro, porque ali havia sido realizado um milagre, eles não queriam mexer ali. Eles levaram tudo para Roma. É um alerta para nós hoje, meus irmãos. Quando nós não nos dispomos a nos reformar, nós estamos sujeitos a que com o tempo
aquilo que nós tanto conservamos seja perdido, jogado fora, levado pelo outro. Se nós não nos reformarmos, nós podemos perder aquilo que nós demos um dia tanto valor. O que você tem dado valor, que você tem ferido com as suas práticas pessoais, que precisa de uma reforma urgente, que vai te causar desconforto? Torno a perguntar aos irmãos esta manhã: nós realmente queremos uma reforma? Ou é apenas um lema bonitinho do passado? Diz o texto que o Senhor falava não de uma reforma de prédio, não de uma destruição material apenas, mas que Ele falava da construção do templo do Espírito Santo em cada um de nós. A proposta que o Senhor tem através dessa proposta de reforma pessoal da igreja, das nossas leituras bíblicas, da nossa leitura de mundo, é uma proposta que nós coloquemos o Senhor como centro do nosso universo. Será que nós já encontramos o Senhor em determinado momento e tudo que fazemos agora é ficar com essa visão de passado do Senhor e ficar adorando ela sem pensar em como o Senhor pode ser lido hoje na vida, nas Escrituras? Coloque o Senhor no centro da sua vida. Faça do Senhor o centro do seu universo. A minha oração pelos irmãos essa manhã e por mim mesmo é que nós consigamos vencer o nosso apego a ideias, a perspectivas, a leituras que não sejam as leituras que o Senhor tem para nós. Que o Senhor seja o universo, que o Senhor seja o centro da nossa espiritualidade. Essa é a minha oração por toda a igreja. Oremos juntos agora. Senhor amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por ser uma igreja que ainda preza por esse princípio, Senhor. O princípio de ser uma igreja reformada. Faz de cada um de nós, Senhor, agente de transformação do mundo, a começar em nós mesmos. Que busquemos, ó Pai, dentro de nós tudo aquilo, Senhor, que nós guardamos, que cheira velho, que cheira coisa que já não faz sentido, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, mostra-nos a desentulhar, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que já não serve mais, para que nós sejamos, ó Pai, pessoas melhores, para que nós sejamos uma igreja melhor, uma igreja segundo o seu coração. Assim oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.